Muito bom dia a todos. Antônio César Domingues Edo, espiritualista, cristão graalita, leitor da mensagem do Graal de Abidrushim, obra em 3 volumes. No vídeo anterior, eu li as últimas 2, 3 páginas da dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo, do 2º volume da obra Na Luz da Verdade, a mensagem do Graal de Abidrushim. Eu vou ler alguns trechos assim, para tentar fazer alguma reflexão. Então, que a carne ressuscite só pode realmente acontecer se a alma, que ainda manteve por algum tempo ligação com o dito corpo por algum laço de matéria fina, for chamada novamente ao corpo. Devido às leis naturais, só é possível se dar isso enquanto persistir essa ligação. Uma vez desfeita, o reviver será impossível, isto é, a chamada da alma novamente ao corpo de matéria grosseira. Porque nós, só quando ainda existe uma ligação da alma, da nossa alma, no nosso corpo, é possível fazer essa ressuscitação, vamos dizer assim. Então, foi o que aconteceu com Lázaro e mais alguns casos que aconteceram com Jesus e até Pedro, né? Pedro ressuscitou, chegou a ressuscitar também, né? Com poder, com a convicção em Cristo. Então, uma vez desfeita esse fio que liga a alma ao corpo, não existe mais essa possibilidade. Agora, nos tempos modernos, eu até queria fazer uma observação que quando se faz transplante de órgão, essa alma fica presa. Essa pessoa que recebeu foi o receptor desse órgão. Por isso é um crime, um crime equivalente ao aborto. É uma espécie de assassínio para aquela alma que está no além. Porque ela não pode nascer, como se fosse ela foi cortada aquele nascimento. Isso só vai ser possível quando o receptor morre também. E aquele órgão que foi transplantado no receptor também entra em decomposição. Isso é explicado no O Livro do Juízo Final de Roselius von Sass. Então ele fala sobre o crime contra as leis de Deus, e, portanto, contra o próprio Deus, essa questão do transplante do órgão. Então, é aquele que prevalece a intuição, ele rejeita esse tipo de coisa. Intuitivamente, você percebe que isso é contra a lei. Então, e quem aprova, principalmente a ciência, a maioria dos médicos, e boa parte da sociedade, principalmente mais a sociedade ocidental, né? Que privilegiou muito o raciocínio. Então, ela só se utiliza do intelecto, que é egoísta. Ele só vê o espaço e tempo. Ele quer preservar aquela situação própria da natureza dele, que ele é morto. Ele é apenas um instrumento que é vivificado pelo Espírito. Mas hoje, o mundo, a humanidade, está escrava ao raciocínio. E com isso, escrava a Lúcifer. Essa é a questão. Porque o Lúcifer e seus asseclas se utilizam justamente desse instrumento de matéria grosseira. E é interessante que as sociedades que mais rejeitam os transplantes são as orientais, por exemplo, os indianos, japoneses, chineses, também o Islã também, em geral, rejeitam muito isso, né? Porque tem que
Porque não pode. O corpo ele tem que. Se faz o coração continuar a bater após a morte cerebral, a alma está ligada, está presa. Tá com o coração. Então ela está sentindo. Cerebralmente ela já está morta, mas ela animicamente ela está ligada ao corpo. Ela ainda não morreu. Agora, uma ciência que é escrava ao raciocínio, portanto escrava à luz, ela não tem espiritualidade. Ela é cega, né? Ela está só nas emoções, nos sentimentos, imaginações advindas do raciocínio e não do espírito. Portanto, ela é uma escrava do raciocínio. Então, eu fiz essa observação, né, sobre essa questão da ressuscitação. Né? Então, no caso de Jesus, a morte dele foi definitiva. Né? Quando ele, no estado que ficou o corpo de matéria grosseira dele, não seria possível que ele ressuscitasse. Então ele estava definitivamente morto, né? Porque podemos ver também um detalhe, que essas pessoas que foram ressuscitadas, elas tinham o corpo preservado, não foi assim por violência, né? Não estava destruído assim, um órgão, enfim. Então foi uma espécie de catalepsia, né? Que uma parada das funções, que foi uma morte, mas pôde se trazer de volta à alma. Também esse fato se acha severamente condicionado às leis da natureza, que não apresentam falhas. O próprio Deus não conseguiria fazê-lo por ir contra as suas leis perfeitas, contra a sua vontade perfeita, que age de maneira autoativa na natureza. Exatamente devido a essa perfeição, nunca poderia lhe ocorrer ideia tão imperfeita, pois significaria um ato de arbitrariedade. Então, aquelas pessoas que creem nisso são adeptos da fé cega, portanto, que ela sujeita a dogmas falsos, enfim, a fé cega. Então, o ser humano ele não reflete, porque se ele refletisse, ele veria que isso não é possível, porque Deus, sendo perfeito, ele não tem por que abrir exceções em suas leis. Então isso não é possível. Mesma coisa do nascimento, tem que haver uma geração entre o homem e a mulher para que possa ser gerado fazer uma concepção de um feto, de uma criança, uma gestação. No caso de Maria de Nazaré, foi o Crioulos, foi um centurião romano, o pai de terreno de Jesus Cristo. E isso está narrado no livro Jesus, o Amor de Deus, que é editado pela Ordem do Grau na Terra. Esse livro é esse aqui. Jesus, o Amor de Deus. Tem um capítulo aqui, segundo capítulo, me parece, Maria de Nazaré. Não, simplesmente Maria, né? Que ela conta exatamente toda a vida de Maria de Nazaré. Que não tem nada a ver com essa crença aí que surgiu no catolicismo, que não existia no cristianismo primitivo, a questão de culto a Maria, santificação de Maria, isso não existe, né? Essa questão de santificação é tudo invenção da Igreja Católica. São os absurdos, né? Quando se privilegia o raciocínio, não sendo mais um servo de Deus, sendo servo de Lúcifer. Agora, essa questão da ressurreição do corpo de Cristo, né?
é muito explicado aqui, e no caso também sobre a ocultação do corpo de Cristo, aqui nesse livro, Os Apóstolos de Jesus, que tem uma vivência, tem um capítulo, Maria Madalena, um capítulo que, que fala sobre a vivência que ela teve quando ela descobriu o local onde foi ocultado o corpo de Cristo. Uma narração com muitos detalhes. Através dessa narração que eu pude elaborar uma teoria de que na caverna órbita direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, está a entrada oculta para o sepulcro de Cristo, o verdadeiro sepulcro, quer dizer, o segundo e definitivo sepulcro de Cristo. O primeiro é aquele onde está a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, o chamado sepulcro vazio. Então, o próprio José de Arimateia, que havia sepultado Jesus naquele primeiro sepulcro que ele tinha preparado para si próprio, ele e o apóstolo João, a pedido de Maria de Nazaré, ocultou o corpo de Cristo, que, segundo a minha teoria, segundo eu creio, é esse local chamado Calvário de Gordon. Essa é uma teoria que eu divulgo nas redes sociais aí faz uns 9 anos. Eu elaborei essa teoria há 10 anos, praticamente 10 anos. Foi no final de 2010. Aí eu procurei divulgar para pessoas, tentei divulgar em imprensa, enfim, fazer contato com pessoas assim, diversos campos, religiosos, da ciência, da mídia, mas não tive nenhum retorno. Então eu passei a divulgar nas redes sociais. Isso teve uma boa divulgação. Agora, o objetivo é que se despertar o interesse da sociedade para que se faça uma investigação arqueológica. Em minhas notas do Facebook eu explico muito bem essa teoria, minhas notas do Facebook. E agora no canal do YouTube, que estou aí há quase um ano, estou aqui gravando vídeos falando sobre essa questão. Então, através dessa dissertação de Abdurcinho, ressurreição do corpo terreno de Cristo, fica bem claro que é impossível, pela própria perfeição de Deus, que o corpo de Cristo fosse transformado em corpo espiritual. Isso, como diz, aí é que tem a questão do Santo Sudário, que creio que seja verdadeiro, mas a questão aí, quando fala que quando houve uma ressurreição, transformação do corpo material de Cristo em espírito, é que houve aquela impressão. Agora, o que eu penso, assim, que essa impressão houve sim, é quando da saída da alma, né, do espírito de Cristo, do corpo. Justamente da força. E isso, na minha impressão, justamente por ele ser Deus, Jesus Cristo é Deus, Deus Filho. Então, houve essa capacidade, pela vontade dele também, que até aquele momento, que fazia umas 30 horas, né, que o corpo dele estava envolvido, e isso se deu assim nos últimos momentos, talvez, quando José de Arimateia remove aquele sudário e envolve o corpo de Cristo um novo sudário e prepara novamente o corpo dele com as essências aromáticas, né, conforme as normas, né, dos judeus, para colocar o corpo dele no local definitivo. Mas aquele primeiro sudário
ele, ele guarda para si, que é esse sudário de Turim, o santo sudário de Turim. Mas então o que acontece? A ciência explica muita coisa, né? Estuda e há muitas um estudo muito minucioso diz que é a peça mais estudada, né? O chamado Santo Sudário pela ciência, né? E enfim, para descobrir esse mistério. Então eu acredito que foi isso. Quando o corpo a alma, o espírito saiu assim, definitivamente, porque é aí que existe. Mesmo quando existe essa morte, existe ainda um tempo de ligação entre quanto mais evoluído for um espírito, enfim, essa alma se desprende mais rapidamente desse corpo, porque a alma, esse espírito não está tão ligado às coisas materiais. Principalmente se a pessoa for bem intuitiva, então ela, a pureza intuitiva, né, ela se desprende mais facilmente. E desde que também os parentes, as pessoas assim que eram próximas a esse morto, né, vamos dizer assim, não interfiram tanto, que é com lamentações excessivas e coisas assim, de tal, né? Então tem que ter serenidade na hora do sepultamento. Se tiver uma pessoa descontrolada, ela tem que ser afastada, não pode ficar naquele recinto, porque ela atrai novamente a alma, o espírito do morto para a densidade terrena e fica mais difícil e dolorida essa separação. Mas então quando essa alma de Cristo, ela, espírito, ela se desprendeu, assim, vamos supor, se desligou definitivamente daquele corpo, é que teve aquela espécie de radiação que imprimiu. Então, só na superfície do tecido, né? Agora, e isso imprimiu, mas o corpo material continuava lá. Porque em si, o corpo material, a única coisa que ele poderia passar para o pano são as marcas de sangue que justamente existiram, né? Mas essa impressão da face, enfim, como que eram os traços de Cristo, enfim, isso é uma coisa assim, é um efeito de matéria fina, não é uma coisa de matéria grosseira, vamos dizer assim, é uma coisa, fenômenos a partir do desligamento da alma. Eu não sei se isso seria possível com o espírito humano, mas talvez isso só seja só possível no caso de Deus, que ele tinha sua parte divina, sendo o próprio Deus. Então esse fenômeno talvez seja possível só no caso de Cristo. Mas o corpo, então, não tem nada a ver com o corpo dele, que ficou. Mas possivelmente após esse desligamento o corpo ainda estava. Ou então pode ser que bem próximo ao momento que José de Arimateia remove esse sudário, né, do corpo de Cristo, que houve esse desligamento, que foi assim por volta de umas 30 horas. Por isso que não apresenta nenhum traço de decomposição. Já foi analisado no sudário que não aparece nenhum traço de decomposição corpórea, né? Que geralmente é esse período, que após umas 30 horas, aí começa o processo de decomposição. Então, vamos continuar lendo aqui. Aqui se mostra mais uma vez uma aparente restrição de Deus ante a obra da criação e que decorre de sua perfeição sem lacuna. Tem que ser cumprida em qualquer contingência e não admite a mínima alteração, a qual, aliás, não é necessária nem intencional. Não se trata absolutamente de uma
real restrição de Deus apenas parece uma como tal perante os homens, em face de algumas coisas, por não conseguirem eles abranger a totalidade do fenômeno. E essa impossibilidade de visão global das coisas é que faz os homens, movidos por bons e respeitosos intentos, esperarem de seu Deus meras arbitrariedades que, se refletirmos bem, apenas redundariam em diminuição da perfeição divina. Então, são pensamentos humanos, né, que não encontram explicação e começam a imaginar coisas, né, suposições, mas que não têm nada a ver com a real lei, as reais leis de Deus, e, enfim, a perfeição de Deus. E isso através só do apurismo intuitivo que podemos compreender, ou pelo menos entendermos, pelo menos até onde vai a nossa capacidade humana, né? Então esse é o caminho. Cada vez com essa sintonia intuitiva, irmos aprofundando os nossos conhecimentos, até onde é possível a nós, seres humanos. Agora, o principal é a distorção aqui que ocorre aqui, nas crenças falsas, é a distorção, que está vamos supor, completamente dentro dos conceitos, né? Os dogmas, a fé cristã. E isso, seja católicos, qualquer evangélicos, todos estão no mesmo barco furado, vamos dizer assim, né? No mesmo barco que está naufragando, porque não tem sustentação. É um barco que está à deriva, né? Porque não tem a direção das leis de Deus, não tem a verdade, né? Ela está escravizada ao raciocínio, às ilusões humanas. Por isso que se basear unilateralmente na Bíblia é um trabalho sobre o raciocínio, e não, é um trabalho de material, não é espiritual, não tem vida. Então não pode interpretar corretamente a Bíblia. E ver também os enganos das próprias interpretações dos discípulos com boa intenção, ou então omissão, vamos dizer assim. João, por exemplo, foi ele, com José de Arimateia, que ocultou o corpo de Cristo. Mas ele não ia falar isso no seu Evangelho de João, né? Ele não ia narrar isso, porque isso era um segredo, né? O próprio Pedro não ficou sabendo disso. Quem ficou sabendo dessa ocultação foi só pessoas muito próximas. Era Maria de Nazaré, João e José de Arimateia. Talvez tenha sido só essas três pessoas. O irmão de João, na verdade, se chamava Jacobos. E ele foi, na verdade, ele foi morto, né? Ele foi morto depois. É até que interessante. O próprio Herodes pegou uma espada e as pessoas não sabem disso. Isso não está na Bíblia, né? Mas isso através do livro Jesus, o Amor de Deus. Tem um trecho, o último capítulo, que fala sobre os apóstolos, né, após Cristo, né, divulgação, aí fatos, não. Não é o Jesus, o Amor de Deus, é os apóstolos de Jesus. Tem o primeiro capítulo, que é Maria Madalena, e o segundo fala principalmente de Paulo, né? Os apóstolos, né? Então, que fala principalmente da divulgação de Paulo, das viagens, né? Os fatos reais. Mas aqui está também falando de outros apóstolos. Então narra que Jacobos era o nome do irmão de João. E ele foi morto pelo próprio Herodes. Herodes que pegou a espada e devorou.
porque ele supunha que esses Jacobos eram um irmão de Jesus, porque Jesus tinha um irmão, né? Mas aí era um irmão que era filho de Maria com José, enquanto que Jesus era filho de Maria com Cleopas, centurião romano. Então Herodes, esse irmão, que foi o primeiro filho de Maria e José, e ele devia ser talvez uns 2 anos mais novo que Jesus, ele acho que no último ano, foi no último ano nos últimos tempos de Jesus aqui na Terra, ele veio para perto de Jesus e se tornou um adepto de Jesus. E após a morte dele, ele ficou uma espécie de referência, né, para o grupo. Mas ele estava assim, muito imaturo, porque ele não conviveu com Jesus tanto tempo quanto os outros discípulos, né? Mas ele de certa forma, por ele ter sido irmão, né, meio irmão, né, irmão por parte de mãe, né, ele tinha uma certa referência. Então, nesse episódio aí que aconteceu do irmão do apóstolo João ter sido degolado, né, amando de Herodes, como diz a tradição bíblica, mas só que eles chamam esse irmão de João de Tiago. Isso é um erro. Só se tivesse um nome composto, né, mas não existe. Né, o nome dele era Jacobos. E esse irmão de Jesus, mais novo, né, se chamava Jacobos. E a intenção de Herodes era matar esse irmão de Jesus. Mas aí ele pegou, como os nomes eram iguais, então ele se confundiu. Então o Jacobos, na época, Jacobos, o irmão de João, já era idoso, né? Então ele assassinou, mas por engano, né? Então é essa a questão. Então vamos continuar aqui refletindo sobre essas ocorrências, né? Isso que os homens com toda a humildade supõem possível não constitui uma demonstração de apreço e sim uma degradação, devido às limitações naturalmente acanhadas do espírito humano. Devido à nossa limitação, e nem, não é só limitação, é mais presunção do raciocínio. O que predomina nas religiões é presunção do raciocínio. São, em última análise, servos de Lúcifer. Qualquer tipo de religião domina a servidão a Lúcifer, a servidão ao raciocínio. Quem que é o anticristo? O anticristo é Lúcifer. E quem são os servos do anticristo? Todo escravo do raciocínio. E esses escravos estão principalmente nas religiões terrenas, especialmente as denominadas igrejas cristãs. A absoluta observância à vontade divina ou às leis da natureza se confirma também na ressurreição de Lázaro, bem como na do moço de Naim. Esses podiam ser ressuscitados porque o cordão de ligação com a alma ainda subsistia. Ante a chamada do Mestre, pôde a alma se unir novamente ao corpo. E este ficou então obrigado, devido às leis da natureza, a permanecer no mundo de matéria fina, até que decorresse um outro desenlace entre o corpo de matéria grosseira e o corpo de matéria fina, permitindo a este último ingressar na matéria fina do além, isto é, após nova morte na matéria grosseira. Então é essa a questão. Se Jesus tivesse ressuscitado, ele teria que ter uma outra morte terrena. Mas isso não ocorreu. Então, essa ressuscitação, porque o corpo de matéria terrena tem que ficar naquele plano de densidade igual. Ele não tem como se transformar
em matéria fina, enfim, matéria espiritual. Isso é impossível de acordo com as leis perfeitas de Deus. O que existe aqui na matéria grosseira é transformação de estado, de líquido para gasoso, de líquido para sólido, esse tipo de coisa existe. Mas as substâncias, enfim, continuam com a mesma, mesmo transformadas, continuam com a mesma intensidade que a de matéria grosseira. Não tem a matéria fina, por exemplo, que constitui nossas almas, ela tem muito mais energia, né? Vamos supor, então ela é de outra constituição, ela não se mistura como a água e o óleo, por exemplo. Então a água, água e óleo acho que é o melhor exemplo, né? Porque a água e o vinho se misturam, mas são coisas diferentes. Mas a gente vê claramente quando se coloca uma gota de óleo na água, ela não se mistura, porque tem outra substâncias diferentes. Então, nos próprios exemplos aqui da matéria grosseira, podemos observar que não tem como uma mistura ou fusão. Não existe, né? Existe só uma associação, vamos supor, uma ligação para aquele período. Por exemplo, o espírito se une à alma e se une ao corpo físico, mas isso é uma irradiação que faz com que os corpos fiquem unidos aqui na encarnação terrena. Mas uma vez que o corpo não está mais naquela sintonia, porque ele chegou na velhice, tinha que morrer mesmo, né? Se transformar, então não há mais aquela irradiação que une, né, por um determinado período, mas não se funde em um mesmo. Então é isso. Então vamos encerrar esse vídeo. Muita paz, muita luz. Namastê.